Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a crítica de um dos lançamentos dessa semana, que é o filme Golpe Explosivo. Eu admito que eu fui assistir esse filme sem grandes expectativas, até porque eu sei que eu não sou o público-alvo dessa história. Eu não sou tão fã assim desse tipo de história de ação, e mesmo tendo gostado de um dos filmes do diretor, que se chama A Qualquer Custo, que inclusive é um indicado ao Oscar de melhor filme, eu não tava com muitas expectativas porque o trailer não tinha me chamado também tanta atenção. Mas eu acabei me surpreendendo um pouco com o começo da história, principalmente, até por ele conseguir ser tão engajante. A história se passa durante o período de apenas uma tarde, acompanhando uma grande operação da polícia envolvendo o desarme de uma bomba e também os militares para desativar essa bomba. A sensação que eu tive, apesar da história ter esse começo bem engajante, é que chega um determinado momento que parece que os roteiristas só desistem do restante da história e de suas consequências. Não só deixando várias pontas soltas dentro da narrativa, como também finalizando ela de uma forma meio anticlimática e insatisfatória. O filme tem direção de David Mackenzie e roteiro de Ben Hopkins. Na história, o centro de Londres entra em pânico com a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial não detonada em um canteiro de obras. Em meio ao caos de uma evacuação em massa, uma quadrilha de criminosos inicia um assalto audacioso. O filme então alterna entre essas duas narrativas. Na primeira delas, a gente acompanha a equipe de militares ali tentando desarmar essa bomba, usando diversos aparelhos e com uma estratégia já bem estabelecida, meio que usando táticas mesmo já impostas ali pelos militares. Já a segunda segue os assaltantes com também um plano bem organizado e muito combinado, necessitando se esquivar de algumas patrulhas da polícia para conseguir, enfim, roubar esse banco. Curiosamente, o mais interessante é que ambas as narrativas são cheias de procedimentos, quase parecendo cotidianas e bem ensaiadas, criando de certa forma esse paralelo entre as táticas usadas pelos militares e pelos assaltantes. E algo interessante aqui dentro do filme é que ele também olha para os seus personagens todos de maneira igual, sem querer definir o que é certo, o que é errado, quem que é o real protagonista dessa história e para quem que os espectadores devem torcer, deixando realmente isso a cargo dos espectadores, também permitindo que eles não decidam e apenas acompanhem essa história se desdobrar. Eu acho que a ideia do filme é interessante, de querer trazer essa história envolvendo várias coisas dentro de um cenário urbano, né? Todas as conspirações e reviravoltas que vão acontecendo, acho que são interessantes, mas eu sinto que o filme não conseguiu desenvolver bem diversas partes extremamente cruciais dessa história. A primeira delas é realmente o senso de urgência, já que apesar da gente ter a todo momento a ameaça de que uma bomba pode explodir, a gente não tem qualquer tipo de medo ou tensão ali por aqueles personagens. Afinal, todos os civis foram evacuados, os militares, apesar de surpreendidos, pareciam em controle da situação, até mesmo dizendo que já passaram por uma explosão há um tempo atrás, e a situação dos ladrões, que acho que seria a mais tensa, também parece quase 100% controlada, apesar da polícia quase dar de cara com eles. Os procedimentos aqui são tão bem feitos e tão controlados que a gente não tem em nenhum momento a sensação de que não vai dar certo, que alguém vai se ferir ou que aquela coisa vai dar errado. Então, apesar de se passar nesse curto espaço de tempo que aumentaria só essa sensação de urgência, esse nervosismo, né, até por ter uma bomba envolvida aí na narrativa, eu não sinto que eles conseguem trazer de forma satisfatória um senso de urgência. O filme até tenta, por vezes, trazer uma certa sensação de incerteza por conta da ação de alguns civis que ficam incomodados ali com as barreiras da polícia. E eu também achei que o filme até ia se aprofundar ainda mais, porque um dos protagonistas dessa história também é uma família de imigrantes. Achei até que ele traria algum questionamento sobre imigração, sobre o preconceito daquela família, né, sobre alguma coisa assim, mas na real fica só por isso mesmo. E parte dessa falta de senso de urgência que a gente tem dentro da história vem pro segundo problema dentro do roteiro, que é o fato da gente realmente não conhecer aqueles personagens. E o filme nem faz questão que a gente tente conhecer eles e nem tenta humanizar eles, ou pelo menos fazer com que a gente se importe, tenha alguma conexão ali com aqueles personagens. Os ladrões de banco são típicos ladrões de banco, a polícia em comando também só tá ali pra cumprir essa função, sem qualquer outro traço de personalidade. O único que acaba tendo mais conexão com os espectadores é o Major Will Traynor, aqui interpretado pelo Aaron Taylor-Johnson, que é o grande nome desse filme e também é a grande face nos trailers do filme Golpe Explosivo. Ele é o responsável por desativar essa bomba e dentro do filme eles dão uma breve contextualizada que no passado ele viveu um
evento extremamente traumático. Porém, eu sinto que o filme não consegue mostrar realmente as consequências que esse personagem carrega depois de ter passado por isso. É dito que ele tem esse passado, mas é apenas isso. Se não tivessem falado, a gente também não sentiria pelo personagem. E até por conta da trama, de acompanhar a operação da polícia e dos ladrões, eu acabei pensando bastante em um filme que eu adoro, que é o filme Fogo Contra Fogo, no Michael Mann. E eu acho que esse filme é o perfeito exemplo de escrever personagens que são tão bons a ponto que o espectador possa realmente escolher de qual lado ele quer torcer, né, pra qual personagem, ainda permitindo torcer pelos dois, assim. Então, de um lado a gente tem um policial meio sombrio, assim, interpretado pelo Al Pacino, e do outro, um bandido interpretado pelo Robert De Niro. E ambos têm as suas motivações muito bem definidas, têm as suas razões, têm as explicações de por que eles são do jeito que eles são, porque eles agem da forma como eles agem, né? E tudo isso faz com que a gente consiga ver ali dois seres humanos, o que torna a história não só mais crível, mas também mais interessante de se acompanhar. Eu também pensei bastante em um filme que eu assisti recentemente lá na Prime Video, que é o filme Resgate em Grande Altitude. Eu acho que ambos os filmes, Golpe Explosivo e esse Resgate em Grande Altitude, têm muitas similaridades. Inclusive, já tem crítica aqui no canal e eu vou deixar o vídeo linkado. Assim como em Golpe Explosivo, em Resgate em Grande Altitude, a gente acompanha um evento que acontece durante uma noite até que é interrompido com a chegada de sequestradores, cabendo a limpadora de vidros, que sem querer ficou trabalhando até mais tarde, resolver. O filme tem as suas falhas, mas eu acho que ele funciona principalmente por conta da sua protagonista, que a gente acaba conhecendo mais ali nos primeiros 20 minutos de história, sendo apresentada a essa menina que tem uma vida complicada, que é muito bagunceira, que carrega uma culpa de não ter sido tão presente ali para defender o seu irmão na infância e que tá ali nessa situação, tem um jeito meio sarcástico de ser meio respondona, assim, e por conta disso a gente enxerga nela um humano de verdade e acaba se apegando, assim, a ela por conta desses traços. E a última questão é que eu acho que o Golpe Explosivo, eles acabam crescendo muito tudo que acontece dentro da história. O filme começa como uma história, de certa forma, pequena, apesar de envolver esse desarme de uma bomba, mas vai se crescendo numa conspiração cada vez maior, envolvendo cada vez mais pessoas, cada vez mais reviravoltas, que chega um ponto que é só isso que é o filme. Além de, claro, deixar o filme completamente bagunçado e muitas vezes sem nexo, onde as ações de alguns personagens não condizem com tudo que a gente viu até então dentro da história e até mesmo os acontecimentos da trama não condizem com o restante. E além disso, também acho que eles facilitam muitas coisas dentro da história, muitos acontecimentos, algumas das reviravoltas são facilitadas pelo próprio roteiro, o que também deixa a trama menos instigante, né? Porque chega um ponto que as regras param de ser aplicadas ali para aquela história. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 4 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Golpe Explosivo. Também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme de ação favorito. E foi isso, e até o próximo vídeo.